Olá, boa noite. Mulher vai parar na UTI depois de um procedimento estético para tirar gordura embaixo do queixo. O caso aconteceu no sul do estado. E sabe aquele vandalismo que a gente presencia todos os dias nas ruas da cidade? Pois é do nosso bolso que sai o dinheiro para o reparo. Tem uma cidade do litoral norte que contabiliza mais de R$1.000 por dia de prejuízo com esse problema. E que a inflação está nas alturas, você já sabe. Hoje você vai ver então uma família que tenta contornar o problema, fazendo ajustes na rotina para economizar. O SCC News está no ar. Olá, muito boa noite para você que está com a gente, ligadinho aqui no SCC SBT, SCC News começando com muita informação para você que é de todos os pontos de Santa Catarina. A gente te atualiza no que é importante aqui no estado. Vamos começar falando que foi preso hoje à tarde o homem suspeito de esfaquear uma jovem de 20 anos dentro de casa. Isso aconteceu no bairro Jurerê Internacional, aqui em Florianópolis. O crime aconteceu na manhã de hoje e o suspeito teria levado dinheiro da casa. De acordo com algumas testemunhas, o homem era conhecido da vítima. Agora, preste atenção, quando a polícia chegou no local do crime, a jovem, a vítima, ainda estava com a lâmina da faca cravada no pescoço. Ela foi atendida pelos bombeiros e pelo SAMU e foi levada em estado crítico para o Hospital Governador Celso Ramos. A Polícia Civil agora vai investigar esse caso para saber o que de fato teria motivado, o que aconteceu ali e a jovem hospitalizada. Olha, de Florianópolis agora a gente fala do Vale do Itajaí, né? A gente vai para o Vale do Itajaí, melhor dizendo, para falar de uma outra situação. Os integrantes de uma quadrilha que assustava os moradores de Rio dos Cedros, uma cidade que fica no Vale do Itajaí, foram presos hoje em uma operação da Polícia Civil. E quando eu digo que assustavam, é porque os suspeitos tinham um alvo específico. Eles assaltavam idosos. Não contentes em roubar, eles ainda agrediam as vítimas. A Suelen Eskelsen está ao vivo na região do Vale, vai trazer informações para a gente sobre esse caso, né, Suelen? Boa noite. Oi, boa noite, Bruna. Boa noite a todos. 4 pessoas foram presas após essa operação policial em Rio dos Cedros. Os bandidos roubavam as residências, eles chegaram até a fazer arrastões, principalmente contra idosos. Eles eram extremamente violentos. Em um dos casos, os assaltantes chegaram a jogar gasolina em uma das vítimas e ameaçaram, então, atear fogo contra ela para que ele entregasse, então, o dinheiro. Os roubos aconteceram no mês passado. Em outro assalto, os idosos foram amarrados e espancados, enquanto os criminosos roubavam R$5.000 de cada vítima. Em todos esses casos, 4 pessoas participaram desses assaltos. Hoje, além das prisões, a Polícia Civil, com o apoio da Divisão de Investigação Criminal aqui de Blumenau, cumpriram também 6 mandados de busca e apreensão na casa dos suspeitos. Em uma das residências foram apreendidos drogas e 2 armas, além de munições. Na outra também foram apreendidas uma espingarda e a pessoa foi levada, então, à delegacia de polícia de Timbó. Então, portanto, foram 4 prisões, além de apreensão de armas e drogas desses suspeitos dessa quadrilha que atuava em Rio dos Cedros. E a polícia, então, cumpriu esse mandado de prisão e apreensão de drogas também nessa operação policial em Rio dos Cedros. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Suelen. Falando desse caso aí, né, que realmente aterroriza. Imagina uma cidade pequena como Rio dos Cedros e sabendo que os idosos são as vítimas, as pessoas ficam aterrorizadas, imaginando que podem ser as próximas vítimas desse tipo de crime. Depois do intervalo, só em 2021, Santa Catarina já superou o número de novos negócios abertos em 2020 e 2019. E ainda, a mulher vai parar na UTI depois de um procedimento estético para tirar gordura embaixo do queixo. O caso aconteceu no sul do estado. Os detalhes eu trago logo depois do intervalo. De volta com o SCC News e olha, a gente vem comentando, informando aqui quase toda semana que o preço de alguma coisa subiu de novo. A inflação está lá em cima e aqui em Santa Catarina quase 9 em cada 10 consumidores está sentindo no bolso esse peso e tentando fazer alguma coisa para contornar o constante aumento nos preços. Dá uma olhada. Já que ninguém desliga, vou eu, né? Desligando essas luzes. Desligando.
ligar o ar e abrir a janela, que é melhor, né? Oi, Igor, já deu tempo do banho, né? A Tati é cabeleireira e atende na própria casa. As despesas do trabalho e do lar se misturam. E com a inflação lá em cima, o jeito é economizar em dobro. Tudo no salão gasta muito, né? O secador de cabelo e a chapinha, e é tudo na luz, que hoje está com preço exorbitante, né? Então, cuido muito. Com relação à iluminação da casa, no geral, eu estou sempre passando e desligando tudo, vivendo às escuras. Tenho pensado coisas assim que dê para cozinhar em maior quantidade, para não estar cozinhando sempre. Mercado, os mais próximos eu consigo dar uma pesquisada, porque também se a gente for andar dos mercados um pouco mais longe com a gasolina, já perdesse a economia de novo. A Tati tem 3 filhos e, para manter as contas em dia, as regras são bem claras. A família tem que pegar junto. No começo eles até riam. Ó, o queijo e presunto tem que cortar no meio. Aí eles olhavam para mim e não entendiam. Não, tá muito caro, senão eu não vou comprar mais. E manteiga, eu comprava muita manteiga. Eles adoram passar manteiga e botar assim na chapa. Não compro mais, é margarina. Aí um até bem engraçadinho, ele diz: mãe, margarina mata mais rápido. Assim, que bom, vamos morrer da margarina, mas não vamos morrer de fome. Mas não é só a Tati que está nessa situação. 66% dos catarinenses está fazendo pesquisa de compra. Já 38% diminuiu o número de produtos levados. E quase 30% já não vai com tanta frequência ao supermercado. Os dados são de uma pesquisa feita pela FEComércio no mês de outubro. Ela aponta que 88% dos nossos consumidores do estado já têm uma percepção sobre o aumento dos preços e, por isso, já começaram a criar alternativas, principalmente mudando alguns hábitos, para tentar minimizar esse impacto no orçamento familiar. Organizar o orçamento, fazer aquelas contas todos os meses e identificar onde realmente está sendo gasto e se esse gasto é um gasto essencial ou não, para tentar, então, cortar o gasto quando não é essencial e assim ter uma sobra maior do orçamento. Desde apagar as luzes e tirar os aparelhos da tomada, toda atitude, quando o assunto é economizar, pode acabar ajudando. O que eu tenho adaptado é o que, dentro das possibilidades de uma dona de casa, que qualquer uma conhece o seu dia a dia, eu tenho feito. É o que ainda está dando. Porque se a gente for comparar o que a gente está conseguindo ganhar, o que aquilo vale, com aquilo que a gente está comprando, não bate a conta, não bate mesmo, não fecha. É verdade, né? Cada um dentro das suas realidades vai tentando adaptar, porque o impacto está sendo sentido por quase todo mundo, né? A não ser quem realmente é muito abastado, mas a maioria das pessoas está sentindo o impacto, ainda mais as pessoas que não têm como aí, não têm condições financeiras para conseguir driblar isso com mais facilidade. Já imaginou você chegar para trabalhar e não conseguir porque furtaram os cabos de internet ou de luz? Pois é, em Itajaí, no litoral norte, essa situação tem se tornado cada vez mais comum. A gente vai conversar ao vivo com o Ronaldo Penido, ele que traz mais detalhes para a gente, porque além de ser um empecilho no dia a dia das pessoas, é um prejuízo enorme para os cofres públicos, o que significa prejuízo para a gente também, né, Ronaldo? Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Os casos de furtos de cabos de cobre aumentaram muito aqui na região de Itajaí. Só este ano foram registradas mais de 1.000 ocorrências deste tipo. A Prefeitura também contabiliza os prejuízos por conta deste tipo de furto. Nós recebemos algumas imagens de furtos de cabos de cobre que aconteceram no Morro da Cruz. Os criminosos quebraram as tampas das galerias de iluminação para furtar os cabos. De acordo com uma testemunha, em uma destas ações, os ladrões quase provocaram um incêndio no local. Segundo a Secretaria de Obras, os gastos da Prefeitura de Itajaí para repor os equipamentos furtados ou vandalizados ultrapassam o valor de R$ 1.000 por dia, o que representa um prejuízo de R$ 360 mil aproximadamente por ano, dinheiro que poderia ser investido em saúde e educação, por exemplo. O setor da construção civil também amarga os prejuízos provocados por este tipo de crime. Confira na reportagem. Nem mesmo as câmeras de segurança intimidam mais os criminosos. E em plena luz do dia, eles entram em uma construção para furtar materiais, como fios e cabos de cobre. Isso aconteceu em uma obra em Itajaí e já perdeu as contas de quantas vezes recebeu essa visita indesejada.
Vem uma onda crescente aí, eu mesmo, né, como você falou, aí recebi, só nos últimos 30 dias aí, tivemos mais de 3 obras furtadas, né? De acordo com o sindicato, os delitos são mais frequentes nos bairros Centro, São Judas, Dom Bosco e Vila Operária. A preocupação dos construtores é que, além do aumento no número de furtos, os bandidos estão cada vez mais ousados. Agora, eles estão escalando os prédios em construção para roubar materiais. Só neste ano, foram registrados mais de 1.000 boletins de ocorrência relacionadas a furto. A polícia até consegue prender, mas muitos, após presos, acabam sendo liberados pelo judiciário. Forças de segurança estão trabalhando visando a reduzir esses números. Claro que, em razão de algumas vantagens legislativas, esses criminosos muitas vezes acabam voltando rapidamente para o convívio social, mas não há dúvida de que a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Municipal continuará atuando visando a coibir esse tipo de delito. Os prejuízos para o setor são grandes, porque além dos produtos roubados, em muitos casos, a obra fica parada até a chegada de materiais para reposição. Os representantes do setor pedem para que as pessoas fiquem ligadas e não comprem produtos sem nota. A gente nota assim que se o pessoal está roubando é porque tem quem compra, né? Então teríamos que ter alguma medida aí dos órgãos, das autoridades aí, visando coibir aí, eliminar quem anda comprando, né, esse material aí, receptando o material, no caso. Né? Agora, uma boa notícia. O ano ainda não terminou, mas Santa Catarina já superou em 2021 o número de novos negócios abertos em 2020 e 2019. Ou seja, temos mais catarinenses empreendedores abrindo o próprio negócio. Quais os setores que mais abriram empresas no estado? Quem vai responder para a gente é a Morgana Fernandes, que está ao vivo de São José, lá do Cobrasol, né, Morgana? Boa noite. Oi, Bruna, boa noite para quem está em casa. Olha, o comércio e a indústria de construção e de transformação foram os setores que mais tiveram empresas abertas no último mês. E durante esse período, as cidades de Florianópolis, de Joinville e de Blumenau foram as que mais se destacaram. Em quinto lugar, aparece aqui São José, na Grande Florianópolis, que é onde a gente está agora. Para você ter uma ideia, só de janeiro a outubro desse ano, foram mais de 120 mil novos negócios abertos aqui em Santa Catarina, o que é um número bem maior do que o que foi registrado em 2019 e 2020. Santa Catarina tem hoje mais de 1 milhão de empresas ativas e esse número está contando também os microempreendedores individuais, os MEIs. Então é bastante empreendedor por aqui. Para a gente ter uma ideia, a cada 7 catarinenses, pelo menos um é empreendedor. Bruna, volto contigo. Bacana, obrigada, Morgana, pelas informações. Agora, eu vi que está chovendo lá fora, né, onde a Morgana está, e a gente vai falar de tempo mesmo, porque o tempo é instável e ele segue predominando aqui em Santa Catarina. Vamos dar uma olhada na previsão para amanhã? Na sexta-feira, o sol deve predominar no oeste e meio-oeste, mas durante a tarde pode ter chuva isolada em cidades da região oeste. Do Planalto ao litoral vai ter mais nuvens e também chance de chuva. Já no Planalto Sul e Litoral Sul, o sol deve aparecer. As temperaturas seguem altas em municípios do oeste e no restante do estado vão estar mais amenas. Na capital, mínima de 16 e máxima de 22 graus. No norte do estado, dia chuvoso em Joinville, com mínima de 18. No Vale, pode ter chuva localizada em Blumenau. Por lá, a máxima prevista de 23 graus. Na Serra, o sol deve aparecer entre nuvens em Lages. A mínima é de 10 graus. No Sul, máxima de 24 em Criciúma. E no Oeste, o último dia da semana deve ser quente em Chapecó, com máxima de 29 graus. Agora a gente vai falar de um caso impactante, de um procedimento estético. Dá uma olhada nas imagens. Dá uma olhada. Isso que está sendo feito aí, olha. Você está conferindo o momento em que uma médica veterinária estava sendo aí a paciente de uma lipoaspiração na papada, região entre o rosto e o pescoço. Essa paciente é de Laguna e foi para Tubarão para realizar esse procedimento com uma cirurgiã dentista. Mas a cirurgia acabou levando a mulher para o hospital. Ela foi internada na UTI. Dá uma olhada agora como ficou o rosto dela depois do procedimento, gente. Olha o estado do rosto da paciente. Não se sabe ainda os motivos exatos que teriam provocado
A gente entrou em contato com a dentista responsável pelo procedimento, mas ela disse que apenas vai se pronunciar quando a paciente melhorar, né? Quando ela sair do hospital. De acordo com a assessoria do hospital, a médica veterinária, que é a paciente, está bem, está se recuperando e ainda está no hospital. Mas o fato é que esse caso chamou muito a atenção pelo estado em que ficou o rosto da paciente depois de fazer um procedimento estético, né, para retirar a papada, que é uma coisa que está agora muito em alta, muita gente fazendo, muita gente recorrendo. Então é sempre importante lembrar que se você for em busca de um procedimento, em busca de um profissional, tenha sempre muita certeza, né, de que você quer fazer o procedimento e de que há toda a segurança possível para que você não passe por um problema depois. Agora o assunto é Covid-19. A unidade prisional de São Miguel do Oeste está isolada desde o dia 3 desse mês por registrar novos casos da doença. Dos 151 detentos, 6 testaram positivo. Segundo a Central Covid, que faz a gestão da pandemia no presídio, até o momento todos os presos seguem com o quadro estável. Eles estão sendo atendidos na própria unidade. Por causa desse isolamento, as visitas presenciais agora estão suspensas e só vão ser retomadas quando ninguém mais estiver com coronavírus. A central disse ainda que a unidade prisional está reforçando os procedimentos de higienização em todas as áreas e isso serve para todos nós também, para lembrar que a pandemia ainda não acabou, né? A gente comemora a cada passo que se dá positivo, mas o coronavírus continua espalhado por aí e por isso que os cuidados também têm que continuar. E olha, mais uma temporada se aproxima e a pergunta que muita gente faz aqui na capital é: será que vai faltar água? O repórter Paulo Henrique foi conferir como que está o abastecimento para esse verão aqui em Florianópolis. Olha só. Em Florianópolis, o que não falta para o turista que vier curtir o verão é praia. Mas com tanta gente no mar, tem quem sofra na hora que precisa de água tratada. Sempre faltou água na temporada. Quando não falta, ela é racionada, né? Eles abrem à noite e durante o dia é muito pouca água. O Juarez trabalha em um restaurante em Canasvieiras. Segundo ele, quem mais sofre com a falta de água são os estabelecimentos, que esperam o ano todo pela oportunidade de lucrar na alta temporada. O pessoal para banho, para nós, para fazer a comida, tudo lá atrás, né? Então é preocupante, mas vamos ver esse ano como é que fica. A gente trabalha com o público, a gente precisa, né? Acaba atrapalhando muito o nosso estabelecimento e todo verão acontece isso. Acaba prejudicando a gente e os nossos clientes também, né? E com um problema tão recorrente, tem quem invista em outras alternativas. Várias vezes a gente teve que chamar também o caminhão-pipa, né? Para estar trazendo água pra gente, mas agora, graças a Deus, tem a cisterna, que daí não precisa mais estar tendo esse problema, né? Pensando na alta temporada de verão, investimentos foram feitos na estação de tratamento de água da Casan aqui no Rio Cubatão, que agora deve dobrar a captação de 1.500 para 3.000 litros por segundo, o suficiente para dar conta de toda a região metropolitana da Grande Florianópolis. Hoje, com essa adutora de 1.200 que a Casan está implementando, que deve ficar pronta até final de novembro, essa vazão vai passar de 1.500 para 3.000 litros por segundo, então que já é suficiente só o Rio Cubatão para poder manter o abastecimento da região metropolitana. Diferente do Rio Pilões, o Rio Cubatão não sofre em períodos de estiagem e pode ter até 10.000 litros de água por segundo captados. Por isso, deve ser utilizado no caso de alguma necessidade. Mas a Casan confirma que, devido às últimas chuvas, todos os reservatórios da Grande Florianópolis estão com nível de água normal. Mas aí que não haja nenhum indicativo de falta de água durante o verão, fica o pedido da companhia. É importante também o cliente usar a água de forma consciente. O que seria isso? Seria, né, tomar banho mais rápido, né, não um banho muito demorado, acumular uma quantidade de chuvas, de roupas maiores para poder fazer a lavagem, né, escovar os dentes com a torneira fechada, não lavar carro, não lavar calçada. Isso faz com que essa economia de água seja importante para poder atender todos os clientes ao mesmo tempo. Agora a gente vai saber o que é destaque no Portal da Notícia em Santa Catarina com a Rafaela Moraes. Oi, Rafa. Oi, boa noite. Nessa manhã, uma ocorrência no mínimo inusitada foi registrada pela Guarda Municipal de Florianópolis. Um gato aventureiro parou o trânsito. Uma motorista informou ter ouvido um miado no interior do seu carro e, com a ajuda de outros condutores, os agentes conseguiram identificar o passageiro totalmente ileso no compartimento do motor. O aventureiro foi conduzido à Diretoria de Bem-Estar Animal. E na coluna da Ana Paula Dalck, corrida de Natal em Blumenau terá parte do valor revertido ao Hospital Santo Antônio. Para essas e outras notícias, acesse scc10.com.br. Até amanhã!
Olha, o que eu vou mostrar agora pra você, com certeza vai deixar a sua noite mais feliz. Sério, é impossível ver essa cena sem ficar com um sorriso no rosto. Olha só, olha só. Mi corazón, con flores, te llevaste mi tristeza con colores, dibujaste la nobleza de la mano, a tu lado creció. Ai, gente, meu Deus do céu. O nome desse cachorrinho é Max. Essa cena foi gravada em Joinville, no norte do estado, pela telespectadora Júlia Bittencourt, que se deparou com o cachorro ajudante no intervalo do almoço, quando ela saiu do trabalho para dar uma volta. O vídeo foi feito dia 3 de novembro e viralizou nas redes sociais. Já está com mais de 2 milhões de visualizações, e não é para menos, né? O Max é muito fofo, segurando o baldinho, ajudando o dono que está varrendo a calçada, e ele fica ali esperando para fazer a coleta, né, daquilo que o dono está varrendo. É uma graça, gente. Não tem como terminar o jornal triste com uma cena dessa, né? Fala a verdade. A gente fica por aqui e encerramos agora com imagens ao vivo de Itajaí, no litoral norte. Boa noite para você de casa. Amanhã a gente volta a se encontrar. Até lá!